Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez, estamos aqui na casa do Senhor. Nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus nessa noite, uma breve reflexão, mas que Deus nos abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo número 1. E a palavra de Deus nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amado Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer. Esse momento que estamos aqui na tua casa, te agradecemos a leitura, Senhor, que fizemos da tua santa palavra e rogamos a tua iluminação, que o Senhor nos abençoe a todos, abençoe a mim que estarei levando essa reflexão, dirigindo, Senhor, este momento de meditação na tua palavra e ilumina também a todos os ouvintes, Senhor, a fim de que a tua palavra alcance os corações segundo o teu propósito. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e queridos amigos, quando nós lemos esse texto, nós notamos muito claramente nele a importância da leitura e do conhecimento da palavra de Deus. E como Deus nos ensina em toda a Escritura sobre essa importância, sobre como é fundamental nós conhecermos a Ele, nós conhecermos os seus conceitos, nós conhecermos os seus preceitos, nós conhecermos a sua vontade diante da sua criação. Então, nós observamos que Deus diz que ele antigamente havia falado de muitas maneiras, e ele diz que essas muitas maneiras ele falou aos pais e aos profetas. Aos pais, ele está dizendo aqui que ele falou com o povo antigo, né? Antigo Testamento, que ele falou ao povo hebreu, que ele falou ao povo de Israel, através dos profetas. E aí ele diz que a nós, quer dizer, no momento em que Jesus veio, ali Deus passou a falarmos nesses dias por intermédio do seu Filho. Nos últimos dias, ele se comunica com a sua criação, ele se comunica conosco através do seu Filho. E Deus, irmãos, ele é um Deus comunicativo. Tudo que ele fez, tudo que ele faz, é através da palavra. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós observamos lá no capítulo 1, logo, por 9 vezes, ele diz: e disse Deus. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E também, nas próprias bênçãos derramadas ali, ainda no jardim do Éden, quando Deus entregou tudo aquilo ali a Adão e a Eva, e ele comunicou a eles, impôs a eles uma única restrição, que era não comer daquele fruto que estava no centro do jardim, e que eles não foram, infelizmente, capazes de cumprir. Então, Deus, ele é comunicativo. Deus, ele se comunicou lá no Éden com Adão, se comunicou com os povos antigos e se comunica hoje conosco. E o homem, sendo a obra, né, a principal obra do Criador, nós também somos seres comunicativos. Nós somos seres sociáveis. Nós vivemos em sociedade
E nós temos este desejo, essa necessidade de nos relacionarmos, de nos comunicarmos, pois Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, nós aprendemos, sobretudo em Gênesis, que Deus, além de se fazer ouvir, ele também se deixava ver. Quando nós vemos ali a relação de Deus, no primeiro momento com Adão, nós vemos que Deus se comunicava diretamente com ele. Quando nós lembramos de Abraão também, Deus falava diretamente com Abraão. Quando nós olhamos para Moisés, Deus encontrou-se com ele no monte para entregar as tábuas da lei. Então, Deus, ele, além de se fazer ouvir, ele se deixava enxergar. Mas o pecado original, aquela desobediência sobre a única condição que Deus impôs ao homem no momento da sua criação, e que o homem não foi capaz de cumprir, fez com que o homem fosse separado de Deus. E aí, o homem teve que se adequar a uma nova realidade. O homem teve agora que aprender a ouvir a Deus sem vê-lo e sem escutar a sua voz diretamente, pois ele passou a comunicar-se com o homem através de anjos, através dos profetas. E é o que diz o nosso texto, né? Quando nós vemos no nosso texto que ele se comunicou de muitas maneiras, não é? Aos pais e pelos profetas, né? Então nós observamos muito claramente isso já no nosso texto. E o nosso texto talvez nos explique o porquê que a Bíblia é chamada Palavra de Deus. É porque a Bíblia, ela é Deus falando conosco. A Bíblia é Deus falando conosco. Aí, quando nós vemos o texto, diz que Deus falou de muitas maneiras, mas que agora ele fala através do seu filho, né? Ele fala através do filho, e aí nós dizemos, mas é Deus falando conosco? Sim, pois nós sabemos que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus é Deus. E no livro de João, no capítulo 1, logo, nós vemos lá no versículo 1, já dizendo que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade, né? Como unigênito do Pai. Então, a partir da queda do homem, Deus ele poderia ali ter cessado essa comunicação. Deus poderia ter dito, olha, então, ok, vocês estão fora agora do paraíso, vocês vão viver a vida de vocês e eu não quero mais me relacionar com vocês. E eu não vou mais me comunicar com vocês. Mas Deus não fez assim. E por que Deus não fez? É porque Deus, ele tinha um propósito. Desde o momento em que ele resolveu criar tudo. E, sobretudo, criar os homens. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, isso fica muito claro, não é? Pois Deus, ele não cessou a comunicação. E quando Deus nos criou, a palavra diz que ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. O homem pecou, foi separado de Deus, essa imagem e essa semelhança, ela ficou distorcida a partir daquele momento. Ficou ali de uma maneira que não refletia mais verdadeiramente a origem, a essência de Deus naquele homem separado, naquele homem que foi expulso do paraíso. Mas Deus continuou a se comunicar com o homem porque ele tinha um propósito. E o propósito dele qual era? O
Romanos 8, 28 e 29, a palavra de Deus nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, né? Não é assim que diz? Aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tinha um propósito, mas ele tem um propósito para aqueles homens que o amam. E aí, qual é esse propósito que fez com que Deus continuasse se comunicando com o homem, a fim de que esse propósito fosse cumprido? A resposta está no versículo 29, que nos diz, aquele que dantes conheceu e nos predestinou, a fim de que nós nos tornemos a imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus era restaurar essa imagem, era resgatar essa imagem, era fazer com que aquilo que se perdeu, no momento em que o homem abandonou a Deus, e que o homem desobedeceu a Deus, Deus já tinha o propósito de dizer: eu vou resgatar esta imagem. E é claro que os propósitos de Deus, que os planos de Deus não podem ser frustrados. O livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, a palavra diz: bem eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Hoje, nós vemos Deus muito claramente através das profecias. Tudo que os profetas disseram aconteceu. O que havia ali de profecia, não escatologicamente falando, não no sentido dos tempos dos fins, mas as profecias que foram feitas, elas se cumpriram. Naquele momento era futuro, mas nós hoje vemos como passado, porque elas se cumpriram, elas aconteceram. Inclusive o advento maior, que foi a vinda do Senhor Jesus, que foi a vinda do Messias. Então, quando nós olhamos a história, nós vemos que Deus cumpria as profecias. Quando nós citamos o livro de Daniel, nós vemos ali o profeta Daniel falando sobre os reinos que se levantariam e que cairiam. Ele, Daniel, serviu ali na Babilônia, mas com aquele sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, ele disse: olha, isso aqui é o teu reino que será derrubado. E aí ele falou, dentro das palavras do texto, que nós não vamos ler, mas houve ali a profecia de que o reino babilônico cairia e que se levantaria outro reino, o reino Medo-Persa. Mas ele também continuou dizendo que esse reino Medo-Persa também cairia, e caiu. E aí veio o Império Grego, com Alexandre o Grande. Mas ele disse: olha, esse também vai cair. E caiu. E aí surgiu o Império Romano. E ele disse: esse também vai cair. E caiu também o Império Romano. E aí agora nós estamos aguardando a profecia final da última semana, que é o último reino, né? Desta terra, né? Que é o reino do anticristo. Mas nós vemos Deus na palavra, na Bíblia Sagrada, nessas questões históricas, mas também nós vemos Deus nas promessas que ele fez. Ele disse que mandaria o Messias, disse que ele morreria em nosso lugar e ele morreu, disse que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. Ele também disse que ele iria voltar, e por tudo isso que nós já vimos, nós enxergamos, por meio da fé, aquilo que está por vir, a esperança de nós ressuscitarmos,
de nós, a partir daquele momento em que a igreja for arrebatada, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem, né? E irem habitar com Cristo, viver com Ele na vida eterna. Nós enxergamos ainda, irmãos, além das profecias, além das coisas que se cumpriram já, e pela fé que nós temos das que virão, nós enxergamos Deus através também das circunstâncias. E é interessante, né? Essas circunstâncias, elas nos mostram a nossa vida hoje, o nosso dia a dia, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sofremos, as aflições que nós passamos, mas também as alegrias e as vitórias que nós temos. Nós vemos ali um Deus vivo e nós temos a caixinha de oração, que lá nós oramos, tem muitos pedidos, e nós temos visto quanto Deus tem agido ali, né? De pessoas que estavam desenganadas, que estavam para morrer, e Deus foi lá e salvou. Então, esta circunstância, ela nos dá também a certeza, não é, de que Deus está vivo e ativo, e é Deus falando conosco. Nós vimos aí a cura do pastor Sócrates, a gente orava, e nós orávamos com fé, acho que o Brasil todo estava orando, né? Mas é claro que nós sabíamos que, se fosse da vontade de Deus, não haveria cura, e a situação dele era muito grave, muito idoso, e ele se recuperou e está aí, vivo e glorificando a Deus, né? Então, Deus, ele é vivo e ativo, tanto na história geral, nesta história que nós já conhecemos, das coisas que se cumpriram, como também na história individual, na questão que é pessoal de cada um de nós, na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Ele, nas experiências que nós temos vivido com Ele, das coisas que Ele tem feito e que nós vemos claramente a sua ação na nossa vida. E hoje a forma de ver e sentir Deus é pela fé. É através da sua palavra, da palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nós vemos muito claramente isso, não é? Que a forma de nós vermos e sentirmos Deus é através da palavra. Por quê? É que nós cremos, nós vemos e sabemos e atestamos que é verdade através da fé. E a palavra de Deus diz, em Romanos 10, 17, diz que a fé é pelo ouvir. E pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela fala, Deus nos fala diretamente agora através dela. Nós não ouvimos a sua voz audível. Nós não o vemos, mas nós o escutamos e nós sentimos a sua presença através da palavra. O mundo, irmãos, ele não entende isso e nem aceita. O mundo, ele não compreende e ele não admite essa realidade. O homem natural, ele discerne através do seu entendimento, do próprio entendimento dele, da sua mente, do seu intelecto, e não através do Espírito Santo. É por isso que Deus diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não compreende, ele não aceita, ele rejeita as coisas de Deus. Então, através deste desconhecimento da palavra, é que o homem natural, o homem que está lá fora, o não crente, ele pensa que Deus fala de outras maneiras. Ele acha que Deus fala de uma maneira diferente daquilo que a palavra nos revela.
ela nos reserva. E quando ele crê nisso, ele passa a confundir as suas reflexões, ele passa a confundir o seu entendimento, aquilo que ele compreende, do que ele escuta, do que ele lê, se é que lê, e do que ele vê, confundindo ali e fazendo uma mistura dessas reflexões com a palavra de Deus. As reflexões humanas sobre Deus têm criado ideologias teológicas. O que são ideologias teológicas? São coisas que partem da ideia em direção à palavra. Então, o homem natural, que não conhece a Deus, o não crente, ele cria essas ideologias teológicas, que são conceitos que partem de uma ideia criada na mente pecaminosa do homem, sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhuma base teológica. E onde é que está a base teológica? Está na Bíblia Sagrada, está na palavra de Deus. Mas essa ideologia, ela é levada a uma interação forçada, fora do contexto bíblico. Então, o homem natural, ele parte da ideia dele, daquilo que ele acredita ser Deus, ele cria um Deus para ele, e esse Deus ele pode chamar até de Jesus Cristo, ele pode citar os profetas, ele pode citar os apóstolos, ele pode citar tudo aquilo que já aconteceu, as profecias que foram realizadas, que se concretizaram, mas, de fato, como ele não tem o Espírito, ele não compreende. Então, o que é que ele faz? Ele parte da ideia dele, aí vai para a palavra, sem conhecimento nenhum mesmo, zero de conhecimento, e aí ele cria uma ideologia teológica. Mas eles atribuem a Deus esses entendimentos que eles mesmos criam. Então, isto vem de Deus. E eles entendem como se Deus estivesse falando diretamente com eles, dizendo, inclusive, coisas que contradizem a Bíblia Sagrada. Mas como eles não creem, eles são incrédulos, eles são não crentes, eles pegam aquilo que eles maquinam na mente deles, que eles criam essas ideologias, e eles transformam como palavra de Deus, contradizendo até a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E esta é a razão, irmãos, pela qual surgem as novas religiões. São homens que, de repente, dizem que receberam uma nova revelação. Nós temos aí exemplos, né? Joseph Smith, dos Mormons. Nós temos a Ellen Golden White, dos Adventistas. Mas também nós vemos no nosso dia a dia homens que acham que escutam de Deus e começam a falar de Deus sem o menor conhecimento. Hoje foi um dia que eu me segurei muito. Eu tenho orado muito a Deus para que eu não me intrometa em questões que não são minhas, né? Mas às vezes a gente fica naquela dúvida. Mas essa questão é de Deus, será que eu não devo falar? E aí eu digo, não, mas nesta conversa aqui só tem incrédulo, eles estão criando a teologia deles. Por mais que eu fale, por mais que eu diga a verdade, neste meio aqui, vai ser jogar pérolas aos porcos.
Então, hoje eu vi coisas assim terríveis. E de gente que diz que eu já fui crente, eu já frequentei uma igreja, mas graças a Deus eu fui liberto. Que conhecimento teológico tem uma pessoa dessa? Nenhum, é zero. E outras coisas absurdas que uma pessoa disse lá, que certamente ele não é crente, mas ele se diz evangélico, mas ele não é crente. Coisas absurdas nessa ideologia teológica que ele criou para ele mesmo. Então, estas coisas é que fazem surgir esses enganos, os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas doutrinas. E o crente, ele precisa conhecer a palavra. O verdadeiro crente, ele busca conhecer a palavra para não ser engodado, para não ser enganado. Pois o mais grave, irmãos, é que, infelizmente, há crentes também que estão se deixando levar por esse tipo de coisa. Há crentes que estão sendo engodados, mas não em ideologias teológicas. A do crente é diferente. O crente, ele não se engana com ideologia teológica. Sabe como é o dele? Teologia ideológica. Inverte-se o termo. A ideologia teológica, ela parte da ideia e o cara quer lançar na palavra sem ter o menor conhecimento. E aí é impossível encaixar. O crente, ele usa agora uma teologia ideológica, que parte da palavra para a sua mente, que transtorna o entendimento, que usurpa a palavra de Deus segundo o entendimento dele. Aí ele cria uma nova teologia, que é a teologia ideológica. Eu tenho falado muitas vezes aqui sobre isso. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam a Bíblia, qual eles têm um conhecimento, um certo conhecimento, porque estiveram na igreja, muitas vezes ainda estão na igreja, aí eles pegam essa palavra, trazem para as suas mentes, mas a sua mente pecaminosa, a sua mente ainda não convertida, pode ser que até regenerada, mas não convertida, e aí tornam tudo. E eles fazem ali uma simbiose, é uma mistura, uma interação entre a palavra de Deus e as suas ideias. E as suas reflexões. E aí eles pegam versículos soltos. Aliás, essa pessoa que eu vi hoje usou lá uma coisa que não dizia nada daquilo. Se você lê o texto, você vai olhar e dizer, é isso mesmo. Mas quando você vai ver o que é aquilo ali, não tem nada a ver com o que ele está falando. Está falando de Israel, está falando de um momento histórico do povo judeu, não tem nada a ver com essa realidade de hoje. Mas ele como evangélico e autor dessa nova teologia, essa teologia ideológica, ele espiritualiza aquilo e diz, não, é isso aqui, ó, Deus está falando, isso aqui é sobre esse assunto aqui, esse assunto que nós estamos vivendo hoje. Então, eles enxertam esses versículos soltos a esses subconceitos que eles criam, formados de um sincretismo religioso, que é uma mistura, é uma simbiose mesmo, né? Então, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e junta tudo, faz uma massa, e deturpa e usurpa a palavra do Senhor. Eu já ouvi alguém chamar, eu não me lembro quem foi, isso aqui não fui eu que disse, mas eu concordo. Ele diz, olha, esse sincretismo religioso, na verdade, é um cretinismo religioso. São cretinos pegando a palavra de Deus e querendo criar agora
sistematizar uma nova teologia. Mudar o pensamento de Deus, os conceitos de Deus, as verdades de Deus em mentira, como diz lá em Romanos capítulo 1. Então, nós sabemos, irmãos, que Deus se revela de duas formas. Uma é através da sua criação. Quando nós olhamos a grandeza do universo, quando nós olhamos a natureza, nós olhamos os oceanos, nós olhamos o céu, este primeiro céu aqui, não é? Que nós enxergamos, que nós somos capazes de contemplar. Isto é uma revelação de Deus, que ele diz assim, olha, fui eu que criei tudo isso aqui. Esta revelação é o que conhecemos como revelação geral, mas também tem outra revelação, tem outra forma, que é a revelação especial. E essa revelação especial, ela é através da palavra. E a revelação da palavra, ela se sobrepõe, pois as pessoas podem achar que tudo isso aqui foi criado por o Deus com D minúsculo lá, de qualquer nome, de qualquer outra seita, de qualquer outra religião. Mas a palavra de Deus, ela está aqui, disponível, fechadinha, e ela revela o Deus Criador, o Deus Criador. Então, nós vemos essa revelação especial, inclusive no nosso texto áudio, né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus falou de muitas formas, né? Aos pais, através dos profetas, e hoje fala através do Filho. E quando nós fechamos essa caixinha, nós dizemos, ele fala através da Bíblia Sagrada, ele fala através da sua palavra. E nessas duas formas em que Deus se revela, nós vemos muito claramente o poder dele. Nós vemos o poder de Deus. Nós vemos o poder de Deus na sua criação, né? Quando nós olhamos tudo isso, e vemos o poder de Deus também na sua palavra. 40 autores, ao longo de milhares de anos, em épocas diferentes, fechando o mesmo pensamento, o mesmo sentido, a mesma ideia, porque ela vem da mente de Deus e não da mente do homem. Então, nós vemos essa revelação do poder de Deus em ação. Mas é nessa segunda forma, e somente nela, na revelação especial, na palavra de Deus, que esse poder se manifesta por completo. Somente nela. Na revelação geral, nós vemos o poder, mas não manifesto completamente. Mas na palavra, este poder se manifesta por completo, inteiramente. A criação não encanta o homem a ponto de fazê-lo reconhecer que tudo isto aqui poderia ser criado por acaso, do nada, sem haver a mão do Criador, sem haver uma força inteligente criando tudo isso. Essa criação não o encanta ao ponto dele entender que há um ser supremo que é responsável por tudo isso. E esse não reconhecimento, irmãos, que não vê Deus através das coisas criadas, condenam esse homem. Esse homem que não se encanta com a criação e que através dela não reconhecem que aqui está a mão de Deus, esta falta de fé o condena. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder,
como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, a fim de que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. E Deus previu tudo isso. Deus já sabia o que ia acontecer, e por isso nós temos aí a teoria da evolução de Darwin, nós temos aí o Big Bang, nós temos aí a ideia de que extraterrestres, não tinha nada na Terra, e vieram aqui uns extraterrestres, homens de outro planeta, aí introduziram a vida na Terra, e a partir dessa vida chegou até os dias de hoje. Loucura, né? O poder da palavra de Deus se sobrepõe a quaisquer conceitos criados pelos homens. Sejam esses conceitos formadores de sistemas filosóficos, sistemas estes que criam as seitas e as falsas religiões, ou de novas religiões, e o motivo é muito simples, é que somente a Bíblia Sagrada traz a mensagem de salvação. Nenhuma outra ideologia teológica, ou mesmo teologia ideológica, trata disso. Somente a Bíblia traz a mensagem de salvação. Somente a Bíblia revela o Deus redentor. Somente a Bíblia revela o Deus salvador. Somente a Bíblia nos pode fazer conhecer o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme diz Hebreus 12, 2. O único caminho através do qual nós podemos chegar até Deus, o único caminho, conforme João 14, 6. E o único através do qual nós podemos ser salvos, conforme Atos 4 e 12. Porque nenhum outro nome há, nenhum, pelo qual nós possamos ser salvos. Somente a palavra de Deus nos revela o Deus de todo poder, esse Deus que é poderoso, mas também que é um Deus amoroso, e que é um Deus imutável nos seus desígnios. Este é Jesus, conforme ele mesmo se revelou. Abra sua Bíblia aí, eu queria que você acompanhasse esta leitura, já estamos encerrando. João capítulo 10, nós vamos ler os versículos 9, 11 e 28. Então, aqui é a revelação do Deus Todo-Poderoso, do Deus amoroso, do Deus imutável nos seus desígnios. Ou seja, é a revelação, é o que nos revela a Jesus Cristo, conforme ele mesmo diz. Versículo 9 aí, do capítulo 10 de João. Eu sou a porta. Como assim, eu sou a porta? Ele não está dizendo que é uma porta. Aqui, nós temos, neste templo, nós temos várias portas, né? 4, 6, então temos 7 portas. Se eu entrar por qualquer uma dessas portas, eu entrei por uma porta. Mas Jesus Cristo disse, olha, eu sou a porta, artigo definido. Da mesma forma como ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega a Deus se não for através de mim. Ele não diz que é um caminho, um dos caminhos, que ele é uma das verdades. Não, ele diz, eu sou o caminho, é artigo definido. E como ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Amém? E entrará e sairá e achará pastagens.
Aí no versículo 11, o que é que ele diz? Eu sou o bom pastor. Nós temos pastores aqui na igreja. Certamente quem veio de outras igrejas conheceram outros pastores, que são homens bons, são homens chamados, escolhidos, que Deus tirou do nosso meio para apacentar as suas ovelhas, para cuidar das suas ovelhas, mas eles são homens que foram abençoados e que Deus disse, olha, eu vou te usar agora para você ser bênção na vida das minhas ovelhas neste aprisco que eu estou te entregando. Mas o bom pastor é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o bom pastor. E ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele deu a sua vida com o objetivo de nos salvar, de evitar que nós morrêssemos. Ele morreu em nosso lugar. E é por isso que nós temos a vida eterna. E no versículo 28, ele diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca. E aí essa palavra final, aqui que Jesus nos faz respirar, nos faz nos alegrarmos, nos faz sentirmos regozijados, quando ele disse, e ninguém as arrebatará da minha mão. E eu queria dizer para você que está nos ouvindo através das redes sociais da igreja, se você ainda não conhece a Jesus Cristo, se você ainda não conhece a palavra de Deus, não crie ideologias teológicas, não crie ideias a partir do seu intelecto, querendo lançá-las e sobrepô-las sobre a Bíblia Sagrada. Não faça isso. Busque a Deus, conheça o Senhor Jesus, escute-o, a partir da sua palavra, para o seu intelecto, e não querendo usurpá-la, mas o Espírito Santo vai te capacitar para este entendimento, nesta compreensão. E aí você receberá o dom gratuito da salvação. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, porque nós tivemos aqui esse momento de reflexão na Tua palavra, onde a gente pôde, Senhor, navegar um pouco sobre as realidades da nossa vida secular, da nossa vida espiritual, do nosso entendimento natural como homens, como mentes finitas, e que nós vimos, Senhor, na Tua palavra, como nós devemos receber, como nós devemos dar o tratamento correto a esta palavra. O quanto, Senhor, nós devemos relegar as nossas ideias, as nossas crenças de tradições, crenças que vêm dos nossos pais, crenças que vêm de pessoas que também não têm conhecimento da palavra. Então, se elas não conhecem, elas também não podem ensinar. E se eu não conheço, eu não posso avaliar, e aí eu começo a correr os riscos de estar criando ideologias teológicas. Te agradecemos também, Pai, porque nós, os crentes, também ouvimos a Tua voz nesta mensagem, quando o Senhor nos diz, olha, não criem teologias ideológicas, não queiram tirar da minha palavra coisas para a sua mente, para que você adeque essas coisas às suas ideias,
aos seus conceitos. Não. Então, Senhor, nós te somos gratos. E te pedimos, Deus, que cada vez mais o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor faça com que todas as coisas contribuam verdadeiramente para o nosso bem, com o objetivo, Senhor, de nós cumprirmos o teu propósito, que é o de nós nos aproximarmos a cada dia e cada vez mais da semelhança do seu Filho. Nós te oramos, rogando que o Senhor seja nos momentos de oração que nós teremos aqui agora, e que depois nos leve em paz aos nossos lares, que nos dê saúde emocional também, e saúde espiritual. Nos dá uma noite de sono, e que amanhã acordemos, Senhor, fortes, revigorados, física e espiritualmente, para cumprirmos mais um dia de vida que o Senhor nos concede. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.